Os ônibus, esse meio de transporte que para muitos se torna uma rotina diária. Embora os usemos sem pensar muito, será que você já parou para se perguntar o porquê? Os ônibus grandes, especialmente os que cruzam cidades e longas rodovias, têm um motor na parte de trás. Não é apenas uma questão estética, mas há toda uma engenharia por trás dessa decisão. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos dessa escolha. E como isso impacta tudo, desde o conforto dos passageiros até a segurança na estrada. Mais do que um meio de transporte. Primeiro, vamos nos colocar no contexto. Os ônibus não são apenas veículos simples que se deslocam de um ponto a um ponto B. São conexões vitais, entrelaçando pessoas, cidades e serviços essenciais, como a saúde e a educação. Especialmente em países onde o transporte público é crucial, os ônibus são quase como salva-vidas. Não só facilitam o crescimento econômico, mas também conectam as pessoas a oportunidades em um mundo cada vez mais congestionado. Com a população urbana em constante crescimento, os ônibus precisam se adaptar e evoluir. É aí que entra a fascinante decisão de colocar o motor na parte de trás. Razão número 1. Aproveitar cada centímetro. A razão número 1 para colocar o motor na parte de trás é um uso muito mais eficiente do espaço. Imagine cada centímetro de um ônibus. Pode significar uma fila adicional de assentos. Esse é um fator-chave em áreas de alta demanda, como nas grandes cidades ou em trajetos longos, onde o espaço é limitado, mas a necessidade de transportar passageiros é enorme. Se colocarmos o motor na parte de trás, liberamos a parte da frente e o centro do ônibus para ter mais espaço para assentos, maximizando a capacidade de transporte. Isso se traduz em mais receita, especialmente em rotas urbanas congestionadas, onde cada passageiro conta. Comparado com os ônibus de motor dianteiro, que em muitos casos são destinados a distâncias mais curtas ou rotas escolares e têm um design mais tradicional, os ônibus com motor traseiro podem transportar muito mais passageiros. Razão número 2. Um design acessível e confortável. Agora, vamos falar sobre conforto e acessibilidade. Imagina um ônibus com um piso completamente plano. Muito mais fácil de subir. Os motores traseiros tornam possível esse tipo de design, eliminando a necessidade de um túnel de transmissão que atravessa o centro do ônibus. Isso cria um espaço aberto e mais seguro. Essa característica é especialmente benéfica para pessoas idosas ou aquelas com mobilidade reduzida. Além disso, esse design não só facilita o acesso, mas também melhora o armazenamento de bagagens. Os ônibus com motor traseiro têm um espaço sob o piso que pode ser aproveitado para criar grandes compartimentos de bagagem, perfeitos para os viajantes de longa distância. Sem barreiras ou obstáculos, o design aberto melhora a experiência do passageiro. Motivo número 3. Maior visibilidade para o motorista. Você consegue imaginar dirigir um ônibus grande por uma cidade cheia de pedestres, outros veículos e obstáculos inesperados? A visibilidade é fundamental. Ao colocar o motor na parte de trás, os designers têm mais espaço para criar para-brisas panorâmicos, o que oferece ao motorista uma visão mais ampla e clara da estrada. Como não há um motor na parte da frente, o motorista pode se sentar mais perto do para-brisa, o que facilita a observação de pedestres, outros veículos e qualquer obstáculo na via. Esse tipo de visibilidade é especialmente importante em ruas movimentadas, onde a rapidez de reação pode fazer a diferença entre uma viagem segura e um acidente. Além de melhorar a visibilidade, a configuração do motor traseiro também favorece a dirigibilidade.
Colocar o motor sobre as rodas traseiras ajuda a distribuir o peso do ônibus, o que melhora a tração. Isso é crucial ao dirigir em estradas escorregadias ou ao fazer curvas complicadas. É um princípio semelhante ao dos carros esportivos ou dos monopostos de Fórmula 1, onde o motor na parte traseira melhora o desempenho do veículo. Nesse caso, os ônibus com motor traseiro se tornam surpreendentemente ágeis e estáveis, mesmo com seu grande tamanho. Uma viagem mais confortável e silenciosa. Descubra como os ônibus com motor traseiro melhoram a sua experiência. Se você já viajou em um ônibus com motor dianteiro, com certeza sabe que o som do motor e as vibrações podem ser um incômodo durante a viagem. Mas quando você entra em um ônibus com motor traseiro, tudo muda. Os ônibus com essa configuração proporcionam uma viagem muito mais silenciosa e agradável para todos. A bordo. A chave está na distribuição do espaço. O motor fica separado da área dos passageiros e do motorista, o que reduz consideravelmente o ruído e as vibrações dentro da cabine. O mais impressionante é que os modelos modernos incorporam materiais de isolamento acústico, o que eleva ainda mais a experiência, tornando a viagem ainda mais confortável, especialmente em trajetos longos. Embora esse detalhe de design possa não ser algo que se perceba à primeira vista, a diferença é notável com o tempo. Uma viagem mais silenciosa não só melhora o conforto, mas também reduz o estresse, o que é perfeito tanto para as rotas urbanas quanto para os trajetos mais longos. Eficiência e desempenho. O bônus dos motores traseiros. Aqui vai uma informação que você provavelmente não conhecia. Os ônibus com motor traseiro não só são mais silenciosos, como também têm um sistema de refrigeração mais eficiente. Por não precisar que o ar entre pela parte da frente do ônibus, os sistemas de refrigeração são posicionados de maneira mais estratégica, o que permite um melhor desempenho, mesmo em viagens longas e em climas extremos. A localização do motor traseiro também favorece a eficiência de combustível. Esses motores, por estarem mais otimizados, conseguem um consumo mais baixo, o que não só reduz os custos operacionais das empresas de transporte, mas também traz benefícios ambientais. Um ganho para todos. História dos ônibus com motor traseiro. Uma evolução prática. A história desses ônibus tem sua origem na necessidade de melhorar o espaço e o conforto nos sistemas de transporte urbano. Durante os primeiros anos, os ônibus com motor dianteiro eram os mais comuns. Mas com o crescimento das cidades e a complexidade dos sistemas de transporte público, ficou evidente a necessidade de uma solução mais eficaz. A partir dos anos 50, os ônibus com motor traseiro começaram a ganhar popularidade, especialmente pelas vantagens na distribuição do espaço. Essa configuração permitiu que os designers maximizassem a capacidade de passageiros sem sacrificar a segurança. Além disso, ao ter o motor na parte traseira, os ônibus podiam contar com pisos mais baixos, o que facilitava o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. Com o tempo, esses ônibus foram melhorando graças a avanços tecnológicos, que otimizaram a eficiência do combustível e reduziram as emissões, tudo isso enquanto ofereciam uma viagem mais confortável e silenciosa. Motor dianteiro versus motor traseiro. Qual é a diferença real? Os ônibus com motor traseiro oferecem uma série de vantagens significativas em relação aos modelos com motor dianteiro, que ainda são comuns. Em algumas rotas rurais de curta distância, costumam ter menos capacidade de passageiros devido ao espaço que o motor ocupa. Os ônibus com motor traseiro aproveitam melhor o espaço disponível. Isso se traduz em uma maior capacidade de assentos e um design de piso baixo, ideal para que os passageiros, incluindo aqueles com mobilidade reduzida, possam acessar o veículo facilmente.
Além disso, a distribuição do peso é mais eficiente nos ônibus com motor traseiro. Isso melhora a estabilidade e a tração, especialmente em condições climáticas difíceis. Esses veículos são mais ágeis e seguros, e seu motor afastado da cabine reduz consideravelmente o ruído e as vibrações, o que melhora a experiência de viagem. Embora ambos os tipos de ônibus tenham seu lugar, dependendo do tipo de trajeto, os ônibus com motor traseiro se adaptam melhor às necessidades de grandes cidades e a viagens longas. Da próxima vez que você subir em um ônibus, olhe além da viagem. Da próxima vez que você pegar um ônibus, reserve um momento para pensar em toda a engenharia que torna seu trajeto tão confortável e seguro. E silencioso. Os ônibus com motor traseiro são muito mais do que um meio de transporte, são uma demonstração de como a inovação pode melhorar nosso dia a dia. Você se surpreende com alguma dessas características dos ônibus com motor traseiro? Deixe seus pensamentos nos comentários. Se você gostou, com certeza esse vídeo vai te encantar. Dá um like e não esquece de se inscrever para mais conteúdo desses gigantes da estrada.